Olá meus amigos, aqui é o William Caldas, vamos falar de vendas. Hoje eu queria falar para você sobre uma coisa que eu e você, como vendedores, precisamos de o tempo todo buscar fazer, que é descobrir qual é a dor do nosso cliente. Cliente é uma pessoa que tem dores. Vamos pensar num cliente de produto, por exemplo. Digamos que eu estou montando uma casa, eu vou casar, suponhamos, eu sou uma pessoa solteira, eu sou uma pessoa que é viúva e agora descobri uma outra pessoa, e aí eu vou casar. Eu mais essa pessoa vamos casar. Os dois vão, por exemplo, para uma loja de colchão. Naquele momento, quando o vendedor descobre o meu histórico e entende que o meu maior desafio, a minha maior dor é achar o melhor colchão do mundo, isso clareia para esse vendedor de colchão um monte. Muitos vendedores não fica, o desejo do cliente fica muito nebuloso porque ele não está entendendo a dor do cliente. Né? Eu tenho uma frase que quando eu vou, por exemplo, vender, por exemplo, uma palestra, um treinamento, eu costumo fazer uma pergunta através dessa frase para donos de negócio e para gestores de vendas. Eu pergunto assim: o que está tirando o seu sono? Eu vou atacar nesse ponto. O que está tirando o seu sono? É o resultado que não vem? É a indisciplina da equipe? É a falta de treinamento que a equipe está tendo? O que é que está tirando o seu sono? Isso me ajuda muito a descobrir qual é a dor do meu cliente. Vamos supor que você vende seguro de vida, né? Então você descobre que o pai e a mãe têm uma criança em casa e aí você pergunta para ele, você começa a conversar e descobre o seguinte: a maior preocupação que esse pai e essa mãe têm é com o futuro desse filho. Quer dizer, você descobriu uma dor importante daquele cliente. Descobrir a dor do cliente te faz médico dele, ou seja, médico no sentido figurado, quer dizer, olha só para você ver, olha a metáfora que eu vou fazer. Imagina que essa estante que está aqui atrás, com esses livros, imagina que isso aqui é uma prateleira cheia de remédios, vamos falar assim. E eu, como médico, por exemplo, preciso acertar no remédio que eu vou sugerir para o meu cliente. Agora, imagina só se ele precisa, por exemplo, de um antibiótico. E aí eu erro e ofereço para ele um remedinho para febre, por exemplo. Imagina que eu não sou médico, mas a ideia que eu estou querendo passar para vocês é: se eu erro no remédio, de duas uma, né? Ou eu pioro o problema do meu cliente, eu aumento a dor dele, ou não vai fazer nem cosquinha para esse cliente, ou seja, esse remédio não teve eficácia nenhuma. E o cliente vai, a partir desse momento, descobrir que eu entreguei mais para ele preço do que valor. Agora, quando eu acerto na dose, acerto no remédio, acerto na solução, e isso faz muito mais do que ele está esperando para ele, aí eu entreguei mais valor do que preço. Entenda que para você descobrir qual é a melhor solução de maior valor para cada cliente, você, antes de qualquer coisa, vai precisar de descobrir qual é a dor do seu cliente. Então, amigo ou amiga, quando você for sair por uma visita hoje, ou quando você for ligar para um cliente para fazer uma abordagem por telefone, ou quando você for fazer um televendas, ou quando você for fazer uma apresentação do teu produto, do teu serviço, descubra fundamentalmente quais são as dores daquele segmento, daquele grupo de clientes. Uma vez que você fica especialista em descobrir dor de cliente, é o princípio do melhor dos mundos para um vendedor. Quer dizer, ele fica especialista em entender o outro lado. Eu conheço vendedores que são especialistas em entender só da empresa dele, só do produto dele, e não sabem absolutamente nada em tentar descobrir a dor do cliente. Descubra a dor do seu cliente e venda muito mais para ele. Um grande abraço, vamos que vamos, pois a venda não pode parar. Até mais.